Fala, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Cuspa Três Vezes, de Davide Reviati. Eu não sei se essa é a pronúncia correta do nome dele, ele que é italiano, publicação muito premiada. Foi finalista também no Festival de Angulane, chega ao Brasil pela editora Veneta, e vocês estão vendo aqui que é um verdadeiro calhamaço. Demorou cerca de 7 anos para ser concluída, é um material que tem um bom acabamento gráfico, conta com capa cartonada, orelhinhas, o papel é o offset de boa gramatura, 568 páginas ao preço de R$ 119,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Nós temos aqui uma história que é ambientada na zona rural da cidade de Emília-Romagnana, lá na Itália, onde inclusive o Davide Reviati nasceu. A história vai focar na vida de 3 adolescentes que levam a vida ali meio na maciota, não gostam de estudar, esquecem de estudar para as provas, gostam ali de ficar nos bares, bebendo, fumando também. E esses 3 jovens, eles são o Guido, o Moreno, que é conhecido como o Griso, e Catango. Eles vivem juntos, aprontando, conversando sobre a vida e também mostrando um pouquinho do caráter e dos problemas familiares que cada um acaba enfrentando. Nesse mesmo espaço existe um grupo de ciganos que não são bem vistos pela população local. Eles têm ali a sua crendice de que os ciganos são ladrões, beberrões, que trazem mau agouro para as pessoas e assim por diante. O autor vai explorar, além da amizade e das confusões desses 3 adolescentes, a relação dessa população local com este grupo de ciganos, né, que são conhecidos até mesmo como nômades, né? Eles estão num lugar, de repente mudam para outro. E dentre esse grupo de ciganos, quem mais se destaca dentro da história é a garota Loretta, que tem basicamente a mesma faixa etária desse trio de amigos. Ela parece ter um certo problema mental, ela é muito selvagem, agressiva, faz coisas inesperadas, como por exemplo, defecar na frente da casa de diversas pessoas. Isso acaba corroborando ainda mais com a visão negativa que a população local tem dos ciganos. Então vai mostrar esse relacionamento um tanto conturbado. Tem um outro cigano que também dá as caras, que é parente ali da Loretta, e acaba se metendo em confusão, fica pedindo dinheiro, bebida para as pessoas. Então o autor ele vai mostrar de uma forma bem direta e crua, né, como funcionava a questão de uma população rural, né, que não tinha muito acesso à informação nessa época. Assim o autor consegue explorar de uma forma bem dinâmica o relacionamento entre os gajes, que são os não ciganos, com os ciganos, mostrando também as diferenças culturais entre as duas populações. A arte ela é realmente muito legal, que trabalho artístico foda, tem um caráter meio poético até mesmo. Um dos adolescentes, ele tem um sonho meio lúdico e por vezes lisérgicos. Tem um caráter fantasioso nesses sonhos, mas é uma história que tenta retratar de uma forma direta e crua, né, o relacionamento entre os ciganos e o restante da população. Aqui você já entra na história que tem um caráter mais pé no chão, né, mais real. E olha que arte linda, muito fluida, traz até mesmo uma certa movimentação para os personagens nas páginas. Gostei bastante do trabalho artístico. É feito de uma forma mais delicada na sua arte final, lápis mais solto, muito bonito mesmo. Olha só. Vou mostrar aqui um pouquinho mais para vocês. E além, né, desta história principal, que compõe, sei lá, 90 e tantos % da publicação, a gente vai ter mais uma história complementar,
que é uma biografia em quadrinhos da poeta nômade polonesa Bronisława Łajos, a escritora que tentou se equilibrar entre o mundo cigano e o dos gajes. Ela acabou tempos depois ganhando o seu devido reconhecimento. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês da história dela. Ela não era letrada, meio que foi autodidata e acabou criando grandes poemas. O lance dessa publicação, galera, é que você não entende exatamente qual era o objetivo do autor, né? Você tem esses três jovens com suas vidas um pouco conturbadas, essa relação com os ciganos, mostrando, né, a questão do preconceito, de como eles vivem. Mas ao final fica assim uma espécie de ponto de interrogação com o que realmente o autor queria passar, qual a mensagem em relação a esta publicação. Mas de maneira geral, em relação ao desenvolvimento da história, tudo funciona realmente muito e muito bem. E nesse apêndice, né, nessa história, também é comentado sobre as perseguições, né, que são pouco comentadas em relação aos ciganos, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Fala-se muito nos judeus, mas os ciganos também sofreram e muito na mão dos nazifascistas. Então, realmente, ele faz um apanhado aqui bem esclarecedor e bem interessante. Então, por esse aspecto, eu entendo a mensagem, mas aí é no apêndice, não na parte principal. De qualquer forma, que nota que eu dou para Cuspa 3 vezes da editora Veneta, eu dou a nota 8,5. Então fica a dica para vocês deste quadrinho aqui, um material realmente bem interessante, que quem quer saber um pouquinho mais sobre a vida cigana, eu indico a publicação. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!